Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, muito bem-vindo em nosso canal. Estamos alegres, satisfeitos por você estar visualizando nossos vídeos. Por você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like, não paga nada, tá bom? Se inscreva aí. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não esteja 100%, não é, de acordo com aquilo que nós falamos, mas se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, tá? E tenta compreender os nossos vídeos da forma que a gente fala, de uma maneira sensata. Eu não peço a você para você acreditar à força, isso eu não posso fazer, mas eu gostaria que você fizesse uma coisa muito importante, muito interessante. Se não der para você acreditar, não é, de imediato, mas pelo menos que você, eu gostaria que você pelo menos pudesse fazer o quê? Procurar com todo carinho, não é? Com toda dedicação, com todo respeito, tentar entender aquilo que nós falamos. Por exemplo, esse vídeo. Então quer dizer que Deus, ele sofreu ameaça de perder o trono dele algum dia? Mas vem cá. Se Deus, ele sofreu ameaça de perder o trono dele um dia, que situação é essa? Que Deus é essa? Não é? Que Deus é esse? Deus, ele não sofre nenhuma ameaça de perder o seu trono. Mas, segundo os teólogos, Deus um dia sofreu ameaça de perder o seu trono. O que você acha? Deus, ele sofreu essa ameaça um dia ou não? Segundo, meus queridos, os diabolistas, sim, Deus, ele sofreu um dia a ameaça de perder o seu trono. Segundo os diabolistas, ele quase perdeu o seu trono. Mas quais os textos que eles usam para afirmar que Deus um dia quase perdeu o seu trono lá no céu? Isaías 14 e Ezequiel capítulo 28. Mas vamos ver do que realmente esta passagem está tratando. Isaías 14. A partir do versículo 4, você vai entender. Olha só. Do que se trata aqui? Vê se aqui tem lugar para um diabo, um Satanás, que um dia tentou tirar o trono de Deus, o nosso Criador. Vê se a passagem se refere a isso. Presta atenção. Versículo 1. O Senhor se compadecerá de Jacó, uma vez mais, elegerá a Israel e os porá na sua terra. Ajuntar-se-ão com ele os estrangeiros e se alegrarão à casa de Jacó. Os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servo e por servas. Na terra do Senhor cativarão aqueles que os cativarem e dominarão aqueles que oprimiram. No dia em que Deus vier e a dar-se descanso do seu trabalho e do teu temor e da tua dura servidão com que te fizeram servir. Então proferirás, aqui está o dito, então proferirás este dito contra o rei de Babilônia. Como cessou o opressor, como acabou a tirania. Esclarecido isso aqui?
tudo que está a partir do versículo 4 é uma referência ao rei de Babilônia. No versículo 12 está escrito assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Esse edito foi falado para um Satanás? Foi falado para um diabo? Ou foi falado para o rei de Babilônia? Para o rei de Babilônia. E por que colocar um diabo? Colocar um Satanás aqui? Claro, o objetivo foi para enganar as pessoas e deixarem as pessoas amarrados, escravizados dentro dessa religião que eles falam que é a religião que salva o homem ou que tira o homem do inferno. Agora vamos ver Ezequiel 28. Ezequiel 28 fala assim, ó: profecia contra o rei de Tiro. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, no orgulho do teu coração, tu dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, sendo tu homem e não Deus. Ué, pelo que eu saiba, aqueles que são espíritos, eles não têm uma forma de identificar se é homem ou se é mulher. Mas aqui, ó, o próprio Criador está chamando essa profecia aqui, foi para um homem que era o príncipe de Tiro. E lá em Isaías 14, o rei de Babilônia. No mesmo versículo que Isaías 14 fala, não é? Que dá um edito, aqui no mesmo versículo também, que é o 12 do capítulo 28, fala assim, ó: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor, tu és selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden de Deus. Muita gente pensa que esse Éden de Deus aqui era ou o jardim do Éden lá de Adão, ou o Éden no céu. Muita gente gosta de falar isso. Mas esse Éden de Deus, Garden, não é? Que em inglês, não é? Mas sabemos que esse Éden, muita gente confunde jardim do Éden como jardim no Éden. A Bíblia não diz ali em Gênesis que Deus criou o jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus criou um jardim e colocou no Éden. O lugar que Adão e Eva estavam era Éden. Foi criado um jardim e colocado no Éden e não o jardim do Éden. Eu não sei por que muita gente faz confusão e fala que Adão e Eva estavam no jardim do Éden. Não, eles não estavam no jardim do Éden. Eles estavam no Éden. O jardim que foi colocado no Éden, um lugar separado ali, e a mulher de Adão saiu para passear, largou Adão para lá e se encontrou lá nesse jardim. Não do Éden, mas o jardim no Éden. O que acontece, meus queridos? Isso aqui, esses 2 capítulos, é mais do que perfeito para você usar contra o próprio sistema. Por quê? Se o sistema diz que Deus, um dia ele sofreu, não é? Uma ameaça de perder o seu trono para esse suposto Satanás, a Bíblia, ela não diz isso.
Segundo os diabolistas, sim, Deus sofreu essa ameaça de perder o seu trono. Mas se essas passagens de Isaías 14 e Ezequiel 28, o próprio Deus está dando aqui um edito, uma palavra contra esses dois homens, por que muita gente usa essa passagem para dizer que foi o diabo que queria chegar até no trono de Deus, se estabelecer como Deus e, quem sabe, até tomar o trono de Deus? Mas é isso que a Bíblia diz? Não. Mas por que as pessoas aceitam isso, acreditam e até afirmam para outras pessoas que isso aconteceu? Por quê? Porque o crente, ele não gosta de estudar a Bíblia. O crente, ele não gosta de estudar a palavra. Se ele estudasse Isaías 14 e Ezequiel 28, ele iria entender que essas duas figuras eram homens. Não eram seres espirituais chamados diabo. Não eram seres espirituais querendo tomar o trono de Deus. Até porque Deus nunca criaria, meus queridos. Preste atenção nisso aqui. Deus nunca criaria alguém para competir com ele a ponto de querer tomar o trono de Deus. Deus não sofre, Deus nunca sofreu esse tipo de ameaça. Isso não entra, não é? Na eternidade de Deus, não entra no coração de Deus. Por quê? Porque, gente, isso não tem cabimento. Ou Deus não é o que você e o que eu pensamos, a não ser que esse Deus não seja isso que nós acreditamos. Mas vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade. Bota na sua cabeça, queridos, que esses dois capítulos, Isaías 14 e Ezequiel 28, ele sempre foi usado e sempre vai ser usado para ludibriar as pessoas, para que as pessoas possam acreditar que verdadeiramente esse diabo físico existe. Esse ser maligno chamado diabo, ele existe. Só que ele não existe. Ele não existe, ele foi inventado. Deus não criaria. Não existe em nenhum lugar da Bíblia dizendo que Deus criou esse ser, nem como anjo. Essas figuras de linguagem que é usado aqui tanto no capítulo 14 de Isaías quanto no capítulo 28 de Ezequiel, são figuras de linguagem que queriam dizer poderes, condição, situação. Quando a Bíblia diz aqui, ó, por exemplo, Ezequiel 28, Ezequiel 28, versículo 14. Tu eras querubim, ungido, da guarda, ungido. Muita gente pega isso aqui e fala que Satanás era um querubim. Querubim. Outros falam que era anjo. Outros já falam que era arcanjo. Deus criou 4 hostes angelicais: anjos, arcanjos, querubins e serafins. Os anjos são mensageiros. Arcanjo são os da guerra. Anjo, arcanjo, são aqueles da espada. Querubins são os protetores. O querubim, ele foi feito para proteger. E os serafins são adoradores. Então, quando a Bíblia diz que tu eras querubins ungido, a figura de linguagem para protetor. Como esse cara aqui, ó, o rei de Tiro, ele era muito poderoso. Ele era muito poderoso. Ele protegia as pessoas do mal. Ele protegia as pessoas no seu reinado dos grileiros de terra.
Ele protegia as pessoas ali, que estava sob a sua jurisdição, de outros exércitos que porventura queria fazer guerra contra ele. Ele era muito poderoso. Tu eras querubim, porque a palavra querubim quer dizer protetor. Como anjo quer dizer mensageiro. Serafim é adorador. Arcanjo é aquele ser da guerra. Então, gente, é só parar para pensar. Tu eras querubim ungido e te estabeleci. Estabelecer é o quê? Hein? Eu te estabeleci. Estabelecer é colocar alguém no seu lugar e fica ali. Se o meu patrão, se eu tiver um patrão que eu sou vigia, o meu patrão, suponhamos que ele bota 10 funcionários dentro da van e vai distribuindo cada funcionário em um local. Pode ser numa empresa, pode ser num prédio. Aí ele vai lá, me estabelece em um edifício ali. Me estabelece numa empresa. Estabelecer é me colocar como protetor. É me colocar como alguém que vai vigiar. Deus diz, te estabeleci. Estava no Monte Santo de Deus, andava sobre pedras afogueadas. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é tudo figura de linguagem para o poder que o cara tinha. O patamar que o cara tinha. O poder que ele exercia. Isso aqui você vai encontrar também em Isaías 14. Isso são figuras de linguagens. Isso não quer dizer que Deus fez um diabo, um Satanás, e deu a ele todas essas vantagens e depois ele se rebelou contra Deus. Ô queridos, é bom as pessoas pararem de ser enganados, né? Porque senão as pessoas não vão sair dessa masmorra nunca, né? Deus te abençoe. Olha, se inscreve no canal aí, tá? Alberto Lírio, Evangelho Eterno. Se inscreve aí e nos ajude, tá bom? Deus abençoe e tchau, fico com Deus.